Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos realizar agora mais uma palestra virtual aqui no GEAP, nosso Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira. Eu sou Murilo Viana, estou aqui realizando a direção da nossa palestra virtual, mais uma vez junto a vocês. E hoje nós teremos como convidada a Isabelle Oliveira, que será a nossa expositora. A Isabelle, ela já tem um vasto trabalho na divulgação da doutrina espírita, por meio de estudos diversos, inclusive sobre o tema que será abordado hoje, que é o tema do autismo sob um olhar espírita, um tema muito interessante de ser conversado, de ser debatido dentro dos círculos espíritas. Enquanto a Isabelle está aqui chegando, vamos aos nossos recadinhos, né? Vamos aproveitar a oportunidade para os recadinhos. Na terça-feira é dia de estudo do Livro dos Médiuns. E aos domingos temos estudo do livro A Imortalidade da Alma. Ambos os estudos estão acontecendo virtualmente via Google Meet e para receber os links de estudo é só entrarem em nossa comunidade no WhatsApp. Então vocês podem entrar na comunidade Informativo GEAP para poderem receber a notificação dos estudos, está bem? E nas quartas-feiras nós temos o projeto de orações à distância. As orações à distância que acontecem às 7 horas da noite. Caso vocês desejem encaminhar pedidos de prece para encarnados ou desencarnados, é super simples. Basta acessarem o nosso site, que é o geap.com.br, o link está aqui no perfil, e encaminharem o pedido de prece de vocês, seja para encarnado, seja para desencarnado, tá? E também nós estamos com a nossa campanha Semeadores de Luz, na qual vocês podem participar e colaborarem com doações para o Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira. Não há quantia mínima, não há obrigatoriedade de periodicidade, toda doação é sempre muito bem-vinda e sempre nos ajuda muito, né? Então, estou aqui tentando chamar a Isabelle. Isabelle, você consegue encaminhar para a gente um pedido para participar da live? Não consigo te chamar. Está aparecendo algum erro aqui. Vamos ver se a Isabelle consegue encaminhar para a gente um pedido. Ela está com um probleminha técnico. Enquanto isso, vamos fazer a leitura introdutória à leitura da nossa página. A nossa página, ela sempre está sendo do livrinho Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, da Evelyn Freire de Carvalho, publicado pela editora Letra Espírita. Então, enquanto a Isabelle está tentando retornar, haja vista ela ter tido um probleminha técnico, vamos iniciando aqui com a nossa leitura de página. A mensagem de hoje, ela se intitula Premissas do Amanhã. O que queremos para o amanhã? Queremos ser felizes, amar, sorrir e crescer? Queremos uma vida sem tantas dores, uma família que nos ame, um relacionamento que nos complete, nos preencha, uma vida mais plena, tranquila e serena? E o que estamos fazendo para isso merecer? O amanhã é construído hoje, em nossas atitudes diárias, nos pensamentos que agasalhamos e nas emoções que desenvolvemos.
Chegará o tempo em que somente pensaremos e faremos o bem, mas esse dia não chegará se o homem não se esforçar para mudar o que precisa ser mudado. Esse futuro, melhor e de bênçãos, não chegará sem lutas e provas. Precisamos nos conscientizar disso. As premissas de um amanhã feliz são o amor, a caridade, a reforma íntima. Trabalhando arduamente no autoaperfeiçoamento, o homem alcançará o futuro que deseja. A luta valerá a pena. Que essa verdade possa encorajar cada ser na busca de sua renovação espiritual, para trocar vícios por virtudes e sentir Deus cada vez mais em sua vida e em seu coração. Façamos o hoje melhor e mais humano, com os sentimentos nobres sendo base das nossas relações. O caminho, então, é somente um: a caridade e o amor ao próximo. Tudo se resume nisso. Essa é a mais bela e importante mensagem de Jesus. Façamos isso e seremos felizes. Uma bela mensagem, né? Para a gente poder refletir. Se nós desejamos mudança no nosso caminho, na nossa vida, nós temos que começar essa mudança. Nós temos que realizar a reforma íntima, né? Nós temos que buscar o nosso autoaperfeiçoamento, o nosso aprimoramento. E muitas vezes as dificuldades do caminho são a mola propulsora para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Então a gente precisa se conscientizar disso, né? É difícil termos esse pensamento constante, mas é necessário. Deixa eu ver aqui se a Isabelle conseguiu entrar. Boa noite a todo mundo que está chegando. Tem um monte de gente nova assistindo a nossa palestra pela primeira vez. Graças a Deus vocês estão aqui. Só mais um minutinho, gente, que eu tô vendo aqui se a Isabelle conseguiu. Ela teve um probleminha no aparelho celular dela. Na hora de começar a palestra, ele resetou. Ela tá se comunicando comigo aqui pelo notebook. Só um minutinho, tá? Coisas do ao vivo. Ao vivo acontece de tudo, né, gente? Quem nos acompanha já pelo Letra Espírita, nós temos lives, estudos lá, o Letra Espírita é mantenedor aqui do GEAP, sabe que várias questões já aconteceram, os famosos perrengues do ao vivo, mas a gente sempre dá um jeito, né, de realizar o nosso estudo. Enquanto isso, vamos aguardar mais um pouquinho a Isabelle, ver se ela consegue resolver. Vocês são aqui de Campos? Tem alguém que é de fora? Olha a Cássia do Mato Grosso do Sul. Mauro de São Luís, a Ana do Maceió. A Filomena de Campos. O bom da internet é que nos conecta, né? Com pessoas de todos os cantos. Nós podemos estar distantes fisicamente,
mas estamos unidos virtualmente. A Simone também é de Campos. Olha, a Isabelle está conseguindo ligar o celular, né? A gente tem um prazo de 40 minutos para as palestras presenciais acontecerem e virtuais também. Na verdade, as palestras virtuais são as únicas que estão acontecendo. Nós não iniciamos com as presenciais ainda. Vamos iniciar dia 25 de setembro. E são 40 minutos de palestra, né? E temos 10 minutos de limite para poder se concluir o raciocínio, né? Caso seja necessário. Então, estamos aqui utilizando desses 10 minutinhos extras para Isabelle tentar solucionar essa questão antes de acionarmos o nosso plano B. Mas o bom é que estamos aqui conversando um pouquinho, né? E nos conhecendo. Olha, a Inês do Farol, aqui em de Campos, Praia do Farol. A Adriana também aqui de Campos, a Cacá Assis. Bom, quando estivermos com a nossa sede em pleno funcionamento, a partir de 25 de setembro, todo mundo que é aqui de Campos, nós esperamos conosco, participando dos estudos, participando das palestras, das atividades do GEAP. E quem não for de Campos também pode vir aqui nos fazer uma visita. Olha, a Isabelle encaminhou aqui para a gente. Conseguiu entrar aqui pelo celular. Vamos ver. Olá, Isabelle. Olá! Consegui! Graças ao bom Deus, sob as bênçãos de Ivone. A gente deu uma introduzida, ficamos conversando. Bom, foi isso. A gente conseguiu conhecer um pouco mais dos nossos seguidores. Já fizemos a nossa leitura inicial. Seja muito bem-vinda, Isabelle. Isabelle já chegou. Obrigada. Já vim causando. Nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, eu estava esperando você para fazermos a prece inicial. Vamos? Sim. Vamos fechar os nossos olhos, então, se for possível. Se não, não tem problema. O importante é se conectar com a espiritualidade amiga. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, que juntos possamos aprender um pouco mais acerca do tema proposto pela nossa expositora, que os amigos espirituais estejam junto de cada um de nós e que, sob as bênçãos de Ivone, sigamos neste projeto de luz e na conscientização acerca do assunto que é tão importante para conversarmos, que é o autismo. Que os bons espíritos estejam conosco, que assim seja. Que assim seja. Bom, vou deixar a Isabelle aqui com vocês pelos próximos 40 minutinhos e que possamos ter um excelente momento. É com você, Isabelle. Boa noite, meus amores. Desculpa essa situação. Não esperava o telefone dar problema na hora de entrar. Mas, enfim, estamos aqui e vamos falar sobre um tema tão importante. Antes de começarmos o nosso tema, eu gostaria de trazer alguns dados estatísticos para a gente entender um pouco mais a dimensão do espectro autista no mundo todo e no Brasil. Aqui no Brasil, segundo o IBGE, nós temos uma estimativa de 2 milhões de autistas já. Isso significa que 10% da população brasileira tem espectro autista. E ainda esses casos são subnotificados. Quando eu escrevi um artigo, há uns 2 anos atrás,
E as estatísticas diziam que cerca de 160, para cada 160 moradores do mundo, uma pessoa era autista. Mas esse número, hoje atualizado, está a cada 36 pessoas, uma é autista. Isso para crianças, no caso. Então, nós temos cerca de 200 milhões, né? Na verdade, nós temos cerca de 70 milhões de pessoas no mundo, segundo a ONU, com autismo. Mas será que o número de autistas aumentou surpreendentemente durante todos esses anos? Porque até alguns anos atrás se dizia que a cada 2.000 pessoas uma era autista. Mas será que simplesmente aumentou e o autismo cresceu? Ou a ciência evoluiu e hoje estamos conseguindo identificar mais as pessoas com autismo? Então, o que durante todo esse tempo, vocês já conseguiram me ouvir, gente? Tá todo mundo me escutando direitinho? Então tá. Tava só me confirmando. Então, isso significa que a ciência tem evoluído, os profissionais também têm tido muito mais condição de identificar uma criança autista ou até adultos mesmo, porque ao longo de todos esses anos, muitos professores, professoras, profissionais de saúde, até os próprios pais e familiares têm recebido muito mais informação e têm desmistificado o que é realmente o autismo. E isso tem ajudado muito mais no acompanhamento tanto de crianças quanto adultos. Muitos adultos estão se descobrindo hoje como autistas, né? Então, gostaria de trazer para vocês também, antes de a gente falar dessa perspectiva espírita, o que é o autismo, né? O que, o que a gente entende de autismo dentro da ciência da Terra. O autismo é um espectro. Por que ele é um espectro? Porque ele não tem cura. Ele tem tratamento, tem todo um acompanhamento. Mas quem tem autismo terá eles, esse adulto que estão convivendo com algum autista, vão aprendendo a lidar e vai entender que isso também é natural. Não é nada extraordinário que está dentro da formação de Deus, né? Deus ele não coloca nenhuma doença no mundo para castigar as pessoas, né? O que acontece, às vezes, são mutações genéticas que a gente que acaba, o próprio homem acaba provocando ou é para nosso aprendizado. E o autismo ele não é diferente, tanto na visão espiritual. Mas na visão terrena, a gente vai falar sobre vamos dizer, três tipos, três classes de autismo, que é o clássico, que é aquele muito mais severo, onde a criança, você percebe sim que ela tem um comportamento diferente, ela tem movimentos muito repetitivos, ela tem um déficit de aprendizado e quer viver naquele, tem um mundinho totalmente dele, né? Aquela criança tem um mundinho totalmente dela. Essas são questões muito específicas e a gente percebe sim que é uma criança diferente. E ela quer se isolar do mundo, a maioria. Não tem muito contato, não consegue socializar como pessoas neurotípicas, que somos nós que não temos autismo. Né? Os autismos são neurotípicos e nós somos as pessoas que não têm. Então, o que é que acontece? Quando a gente consegue identificar essas crianças neurotípicas, elas vão precisando de um tipo de tratamento multidisciplinar que para poder conduzir melhor em sociedade. Alguns não conseguem realmente ser inseridos na sociedade, esses autismos mais severos, que são chamados clássicos, mas consegue ter um acompanhamento para que, pelo menos em ambiente familiar, consiga socializar melhor. E tem o segundo tipo de autismo é o de alto desempenho, ou o síndrome de Asperger, que algumas pessoas estão querendo que mude esse nome, e fique apenas só autismo de alto desempenho. São aqueles autistas extremamente inteligentes, eles também têm dificuldade na socialização,
tem também comportamentos repetitivos, tem gostos exclusivos, assim, eles têm uma diferença de socialização. Não é que sejam pessoas que não gostam de socializar e nem de dar atenção nem nada, mas eles não conseguem, dentro das limitações por conta do espectro autista. Mas são extremamente inteligentes naquilo que eles gostam. Por exemplo, se gosta, não sei se vocês já assistiram Advogada Extraordinária, que tem nos streams. Ela gosta muito de baleias, então ela sabe detalhadamente tudo sobre baleias. E é uma gênia naquilo que ela gosta de, então, pesquisa aprofundada. E temos também outro tipo de autismo, que é uma terceira classe. Eu vou até ler aqui que o nome é enorme. Distúrbio global do desenvolvimento sem outra especificação. São pessoas, normalmente se reconhece esse tipo de autista já na fase adulta, e são pessoas que têm características do autismo, mas não o bastante para se enquadrar ou no clássico ou no de alto desempenho, mas tem sim características fortes de autismo, né? E não dentre todos os autistas, não existe dois autistas iguais, que são exatamente com os mesmos comportamentos. Não existe. Cada um tem sua especificidade, por isso que cada caso é um caso, e que tem que ser tratado e cuidado por uma equipe multidisciplinar. Não apenas só com medicamento, nem trancando em casa e nem deixando de reconhecer que aquela criança, aquele adulto tem autismo. Às vezes é difícil reconhecer, mas quando a gente consegue e começa a fazer o tratamento, é uma bênção, tanto na vida da criança, do adulto, da família, né? Porque assim vai poder começar a cuidar. E outra coisa, assim, mas quais são as causas desse autismo? Por que vir autista? Por que se tem autismo? Por que nascer com isso? Né? A ciência ela ainda não traz uma explicação exata. Pode ser por alguma questão do meio ambiente, pode ser por várias e várias coisas, mutações genéticas, não se sabe exatamente a causa. Mas quando a gente fala dentro da doutrina espírita, o porquê vir com nesse plano reencarnatório com o autismo, aí temos algumas explicações que eu vou compartilhar agora com vocês. Primeiro de tudo, quem precisa vir autista vai fazer uma reestruturação mental. E nessa reestruturação mental, justamente porque em outras vidas, né, em outras vivências, teve um comportamento social muito inadequado. Isso é um dos motivos. Teve um comportamento social muito inadequado, onde, inclusive, pode ser que esse espírito fosse muito frio, fosse socialmente muito difícil de conviver, de lidar. Então, ele precisou vir para fazer essa reestruturação mental, com limitações no corpo físico, que a gente sabe que as limitações do corpo físico elas acabam afetando também no perispírito e, consequentemente, no espírito. Então, tudo que a gente vai vivenciando naquela existência nos serve para a próxima existência, e principalmente quando há o desencarne, né, a erraticidade. Então, esse processo precisa acontecer para que essa pessoa, que dentre as encarnações que ela teve, ela não conseguiu avançar de forma alguma. Então, ela vai vir já com esse propósito para poder ter essa reestruturação mental, para que quando aquela reencarnação se acabe, ela volte diferente para a pátria espiritual e assim ela possa estar um pouco mais preparada para a sua próxima reencarnação. E nos autismos clássicos, pode ser que uma das possibilidades, né, porque do mesmo jeito que aqui na Terra a gente não vai fazer um diagnóstico exato para várias pessoas com autismo, na espiritualidade não é diferente, cada caso é um caso. Cada pessoa vem com autismo por alguma questão específica. Em alguns motivos do autismo clássico, pode ser também que essa pessoa não queria reencarnar, simplesmente não queria. Então, foi uma reencarnação compulsória que ela teve que reencarnar de todo jeito. Às vezes ela fica isolada do mundo,
e não quer falar com ninguém, não interage nem com os familiares. E quanto mais isolada do mundo para ela, melhor, porque aquele corpo é uma provação, é uma prisão, é uma coisa insuportável que aquela pessoa não aguenta, aquele espírito não aguenta mais estar naquele corpo. Então, ele simplesmente fica em estado como se fosse sonambúlico, realmente para não conviver, para não ter essa vivência. E é muito mais difícil esse nível, né, de autismo, tanto para o espírito quanto para a família. É uma situação muito complicada. E acaba sendo uma escolha do próprio espírito, uma escolha até inconsciente enquanto espírito, porque ele não está com todas as suas faculdades ali, naquele momento. Né? Essa é uma das questões. Outra questão também pode ser que é muito raro, mas pode ser que esse espírito ele venha com uma missão. Normalmente são os espíritos de alto desempenho, quando se encaixam nesse tipo de autismo de alto desempenho, para que ele deixe a sua genética nos seus descendentes e assim, a longo prazo, contribua com a evolução e o desenvolvimento da humanidade. Mas isso é muito raro que algum autista venha com esse tipo de missão. Mas aí você fala assim, mas Isabelle, é tão complicado você ter você aceitar, porque a maior dificuldade das famílias é aceitar. Quando recebe o diagnóstico, não consegue aceitar. Não, mas por que o meu filho veio assim? Mas por que tem que ser assim? Não, meu filho não é louco. Minha gente, isso não é loucura. Autismo não é loucura. Essas crianças, elas são bênção na vida de vocês, na vida das pessoas que recebem. Eu tenho autistas na minha convivência e é um dos grandes amores da minha vida. É uma bênção do Senhor. E quando a gente passou a aceitar que era uma criança autista, quando o tratamento começou, nós podemos ver a evolução dele. E hoje é uma criança incrível, que faz inúmeras coisas, inclusive pensa em morar só quando tiver adulto e tudo mais. Existe sim vida para além do autismo. E os pais precisam entender isso, os cuidadores. Do mesmo modo que as crianças com autismo, os adultos com autismo, vêm com um plano reencarnatório para a sua evolução, aqueles que estão acompanhando esses cuidadores, essa família, os pais, eles também vêm com uma missão de ressignificar o amor, de aprender com a amorosidade a cuidar de outra pessoa de uma forma diferente, de ter outro olhar no que é realmente a constituição de uma família e muito mais aprender com aquela situação. O que de bom a gente pode tirar numa situação como essa? O que de bom nós podemos construir numa situação como essa? E para além disso, o que a doutrina espírita pode fazer por essas famílias e por essas crianças? Muitas casas espíritas estão se preparando para receber crianças assim. No centro que eu frequento, a gente já recebe criança autista, tanto na evangelização infantil quanto na mocidade. E a evolução que essas crianças e esses jovens estão tendo dentro do centro é uma bênção, que a gente fica muito mais feliz à medida que isso acontece. Então, as casas espíritas, aos poucos, também estão se preparando para receber. Mas, para que vocês, família, consigam receber esse apoio, esse acolhimento, é muito importante que vocês comecem a aceitar e a entender que isso é uma bênção do Senhor na vida de cada um de nós, que nós temos a oportunidade de nos melhorarmos, ajudando e auxiliando a reconstrução mental de um outro ser. Veja que coisa linda que é. Imagine, quando esse espírito desencarnar, a responsabilidade de ter conseguido ele, somos nós, que deu tudo certo. Então, nós precisamos caminhar de mãos dadas, casa espírita, família, equipe multidisciplinar,
todo mundo andando juntos, de mãos dadas, para conseguir dar todo o suporte que esses espíritos precisam. E isso é muito importante. E vocês, gente, podem ir fazendo pergunta, tá? Podem ir falando, se não me empolgo aqui, falo demais, e eu gostaria também da opinião de vocês. Se vocês estiverem com alguma dúvida, quiserem questionar, fazer alguma pergunta, pode ir comentando aí. Como diz Murilo, comentem nos comentários. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Tem alguma pergunta? Então vamos continuar, tá? Eu gostaria de voltar para essa questão da casa espírita e da família, porque essa é muito falado sobre o espectro autista hoje, graças a Deus. As pessoas conseguem entender melhor, a ciência explica muito melhor também a questão de tratamento, de acompanhamento, e muitas pessoas estão aceitando e identificando com muito mais facilidade, mas quando a gente traz para a casa espírita, não é diferente, porque muitos evangelizadores estão se preparando para receber muitos centros. Procura algum centro perto de você que recebe, que as pessoas estão se preparando para receber essas crianças e para receber esses jovens, porque isso vai mudar consideravelmente como vocês vão conseguir lidar, porque a função do cuidador, da cuidadora, da família, de todo mundo que está acompanhando, que está em volta desta criança autista, é justamente auxiliá-la na socialização. Por conta desses problemas que esse ser teve, esse espírito teve em outras reencarnações, pela dificuldade de se socializar e ter essa questão do emocional muito difícil com as pessoas, também tem essa questão de não conseguir se socializar na encarnação atual. Então, a missão dessas pessoas que estão auxiliando é ajudar nessa socialização. Tem aqui algumas perguntas, eu vou ler. Então, Ana Araújo, também já escutei que autistas foram suicídios. Procede? Tem dois autistas, a outra. Boa noite, minha encarnada autista pode ter sido suicida, outra encarnação, a mesma pergunta. É uma possibilidade, desde já grata. Na literatura espírita, não se fala muito nessa questão de ter sido suicida. Normalmente, um suicídio ele vem com várias questões, né? Mas autismo em si é raro. É raro que tenha vindo autista, porque se suicidou. A questão do autista é muito mais para a socialização dele por conta de comportamentos antissociais que ele acabou machucando muitas pessoas na vida anterior, né? Por conta daquele estilo de comportamento dele com a sociedade. E isso reflete até no comportamento dele em si. Por isso a necessidade de socializar, de ajudar ele a conviver com as pessoas. E percebe-se que devido à condição, muitos autistas são muito amorosos, muito carinhosos, principalmente com as pessoas mais próximas, né? A reestruturação mental que ele vai ter nessa encarnação enquanto autista vai ajudá-lo a ter essa condição melhor com as pessoas. Mas, dentro das minhas pesquisas, não se fala em autistas que foram suicidas, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Como a gente fala, cada caso é um caso. Nada é via de regra dentro do processo reencarnatório. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, fique à vontade. E se não se sentirem contemplados, quiserem fazer mais uma pergunta em relação a isso, pode falar que a gente vai respondendo. Estou dando uma olhadinha aqui no chat. A Ana disse que tem 2 netos autistas. Oi, Murilo. Lá, as perguntas
A gente desativa e ativa só para poder fazer o esclarecimento, porque senão a live fica travando. Ah, tá bom. Tá, deixa eu olhar aqui. Um autista pode estar na Terra para a missão na vida dos pais. É muito mais comum que os pais venham para auxiliar, e isso é também uma missão. Isso é a missão, eles precisam daquele aprendizado. E como é que esses pais, qual o tipo de vivência que esses pais tiveram numa vida passada com essa criança que é autista hoje? Porque eles estão ali inseridos e estão com essa responsabilidade, com essa grande missão de cuidar dessa criança, né? E isso sim é uma missão. Todo mundo, todos os pais que têm, é porque essa é a missão, ajudar, não porque eles sejam espíritos mais evoluídos que o espírito que está com autismo naquele momento. Não significa que quem não tem autismo é mais evoluído do que quem tem. Pode ser o contrário. Isso não significa nada. Mas é sim a missão de estar cuidando, de estar acolhendo, de estar encaminhando aquela criança, aquele jovem para uma socialização muito melhor, né? A vida muito mais plena, independente dele estar com autismo, né, na encarnação vigente. Deixa eu olhar aqui, tem mais perguntas. Eu gosto quando vocês perguntam, ficam participando. Tem os dois gêmeos autistas, olha que bênção. É mesmo, uma bênção do Senhor. E são crianças extraordinárias. E a gente percebe realmente que essa reestruturação mental faz muito bem para essas crianças e para esses jovens, porque a gente já percebe que a socialização deles começa a melhorar, né? Como a amiga Wilka Nóbrega falou, é uma bênção do Senhor, porque você percebe que o sentimento deles é muito verdadeiro, muito verdadeiro. Se tiverem mais alguma pergunta, pode falando, tá, gente? Eu estou acompanhando vocês aqui, eu estou conseguindo ver. Meu neto foi diagnosticado com autismo e paralisia cerebral, mas é bem espertinho, está aprendendo a andar. É isso, meu amor. Essa é a condição atual do seu neto. Mas, quando diagnosticado cedo e começa o tratamento cedo, e vocês têm essa consciência de ter todo esse cuidado, vocês vão potencializar muito mais. Se ele já está espertinho, ele está aprendendo a andar, daqui a pouco ele está correndo a casa toda, ninguém segura. Mas o que é mais importante nisso tudo é esse acolhimento, é esse cuidado, é esse amor que vocês estão destinando a esse espírito. E todo esse investimento para que ele evolua. Vocês não têm noção do bem que estão fazendo a essa criança. Quando o autista é não verbal, o que o Espiritismo fala sobre isso? É o que eu estava falando mais cedo. Quando o autista é não verbal, ele está entre os autismo clássico. Pode ser que ele seja um espírito que ele não queria reencarnar, teve uma reencarnação compulsória e ele se nega a ter convivência. Ele não quer conversar com ninguém, ele fica só naquele mundo dele, fica no estado como se fosse sonambúlico. E pode ser também que por conta de coisas que ele já fez no passado, ele se fecha e não quer nem lembrar do que aconteceu, não quer vivenciar, não quer viver. Ele quer simplesmente ficar estagnado ali naquela situação. Por isso que foi reencarnação compulsória, quando o espírito tem que reencarnar. Ele reencarna sem ter vontade nenhuma. E quando isso acontece, é porque realmente o espírito precisa. Ele não queria, ele vai continuar se negando, mas os pais vão tentando socializá-lo. Mesmo que ele não fale, ele passa a reencarnação toda e não digo um A. Mas se vocês tentam, se vocês, pelo menos que ele conviva com a família, vá interagindo, que essa criança vá interagindo, vocês já vão estar contribuindo de alguma forma, né? Levando para uma equipe multidisciplinar, tentando inserir na sociedade de alguma forma, com muito amor, com muita paciência, com muito carinho, e as coisas vão dando certo. E é importante que a gente entenda que naquele corpinho tem um espírito que é eterno. Hoje está como João, como Maria, como Mateus, está como um espírito, uma pessoa autista. Mas quando ele
desencarnar, ele vai recuperar as suas faculdades e vai estar com a sua reestruturação mental feita. E tudo o que vocês fizeram por ele, todo o incentivo, todo o amor, todo o carinho, todo o acompanhamento e tratamento, seja dentro da casa espírita e também com médicos da Terra, isso vai fazer um bem enorme, porque aquele espírito absorveu, tudo aquilo vai ficar no perispírito dele. Mesmo que vocês achem que ele não está escutando nada, não está vendo nada, não está sentindo nada, mas o perispírito está ali, o espírito está ali vivenciando, e o perispírito está armazenando aquelas informações. Deixa eu ver mais. Se tem mais alguma coisa. A M. Beatriz, né, que falou sobre o neto, que teve, além de autismo, tem paralisia cerebral também. E voltou a andar e está bem espertinho. Isso já é uma prova que é um investimento, né? Tratamento é um investimento. Quando consegue aliar o tratamento espiritual ao tratamento terreno, vai potencializar ainda mais a evolução desse espírito. É importante que se leve, né, para a casa espírita, que ele tente conviver, que converse com a equipe de evangelização, tente levar para tomar passe, também criança também toma passe, se estiver inserido no tratamento. Se o atendimento fraterno pedir que tome, veja que é necessário, água fluidificada. Então, tem toda uma contribuição que a espiritualidade também pode dar. Só em estar naquele espaço do centro espírita, a criança e você já estão sendo cuidados. Vocês já estão sendo cuidados. Porque existe uma equipe espiritual ali naquela casa também, para dar todo o auxílio e todo o suporte que vocês precisam, né? Quando tiver difícil, minha gente, eu sei que é muito difícil. Não é fácil tomar conta, ser cuidador, nem cuidadora de uma criança autista. Mas quando tiver muito difícil, lembre-se que vocês sempre vão ter um anjinho da guarda de vocês, que são uma bênção. Está do lado de vocês, que a espiritualidade nunca nos deixa só. E a gente sempre procure ter em mente bons pensamentos e na vida bons comportamentos que nos aproximem cada vez mais dos bons espíritos e de Deus, para que a gente tenha esse auxílio, né? A melhor maneira de afastar os maus espíritos é atraindo os bons. Então, que por nosso comportamento, que pelas nossas orações... tem mais uma pergunta aqui. Meu neto é um autista não verbal, mas não é severo. A Carla perguntou. Então, e pode ser que ele, ou não se sabe se ele tem problema realmente de dicção, ou se é por conta dele não querer falar porque não consegue interagir e não socializa. Tem crianças que não têm autismo e começam a falar muito tarde, porque elas não têm interação. Só começam a falar quando vão para a escola, por exemplo. Mas, quando são estimuladas a falar e convivem com outras crianças e começam a brincar, vai desenvolvendo. Já estou concluindo aqui, só estou respondendo as perguntas. Vai desenvolvendo e ela começa a verbalizar. Tudo é incentivo. A missão da senhora... Está dando... A missão... Tá ouvindo, gente? Sim? Tá normal? Tá dando retorno? Não, tá normal. Tá. A missão é estimular a falar e que vocês consigam estar sempre se ele estimulem que vocês puderem auxiliar nessa. Tá dando retorno, também tô. Bom, mas foi excelente a explanação que a Isabelle fez, né? Esperamos que
tenha tirado dúvidas de todos que assistiram. Agradecemos a Isabelle por ter vindo aqui, dedicar o tempinho a conversar conosco a respeito desse tema, com base nas pesquisas e nos estudos que ela realizou. Isabelle buscou ter uma live interativa, uma palestra interativa, tirando a dúvida de vocês. Então, uma oportunidade ímpar, né? Então, várias pessoas aproveitaram aqui para tirar as dúvidas, né? Infelizmente, tivemos alguns probleminhas de áudio, de conexão com a internet, mas, no modo geral, né, acreditamos que tenha sido possível terem escutado a live e tirado as dúvidas que porventura possuíam com relação a esse assunto. Para a gente poder finalizar, então, vamos ver se o áudio da Isabelle retornou e ela faz para a gente as considerações finais. Tá normal. Agora voltou. Tá dando retorno. Sim. Pra Sim, mim. mas agora tá dando ainda? Ah, entendi. Olha, o pessoal está comentando aqui, agradecendo, dizendo que foi bastante esclarecedor, enviando aqui gratidão. Que bom, né? É bom a gente saber que, de alguma forma, esse conteúdo foi útil para as pessoas que estavam aqui nos assistindo. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fazer o nosso agradecimento a Deus, à espiritualidade amiga, pela oportunidade que tivemos de mais uma palestra do nosso ciclo virtual de palestras. Vamos então fechar os nossos olhos. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade que tivemos de termos nos reunido nesta noite para a realização de mais uma palestra. Que a espiritualidade amiga possa sempre nos iluminar e nos abençoar. Que assim seja. Que assim seja. Meus amores, Fiquem com Deus. feliz que Fiquem com Deus e até breve.